Queria, para que a gente possa introduzir aqui o assunto que a gente vai conversar, abra por favor a sua Bíblia no Salmo 42, versículos 1 e 2. Eita, aqui não tem, esqueci. Salmos 42, versículo 1 e 2. A gente vai ler aqui alguns versículos para que a gente possa introduzir aqui o assunto. E o tema, o que nós vamos falar aqui hoje é cheios de toda a plenitude de Deus. E o texto base que a gente vai conversar é a carta de Efésios. Mas inicialmente eu gostaria de ler falando aqui. Veja que eu acabei falando e esqueci de colocar aqui. 42. Diz assim o salmista: como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Amém? Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, esse é um animal que tinha ânsia pelas correntes das águas, assim a nossa alma. Você pode trazer isso para a sua vida e para a minha vida? A nossa alma, ela tem sede de Deus. Abra por gentileza em Eclesiastes 3:11. Livro de Eclesiastes 3:11. O segundo texto aqui, o segundo versículo que eu queria falar. Diz assim, Eclesiastes 3:11. Salomão diz: e no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. E Ele colocou um senso de eternidade no coração do homem. Ou em outras versões, também pôs no coração do homem, olha a mesma palavrinha aí, irmãos, o anseio pela eternidade. Então, dentro de cada um de nós, aqui, e dentro de cada ser humano, existe um anseio, existe um desejo. A palavra anseio é uma ansiedade. Sabe aquela coisa que, às vezes, ansiedade é uma coisa ruim, né? Mas aquela coisa que às vezes aperta o nosso coração, aquela ansiedade, ou seja, um anseio, um desejo. Dentro de cada um de nós aqui, Deus colocou um anseio, um desejo pela eternidade. Por Ele, pelo próprio Deus. Ih, que legal. Pelo próprio Deus, um anseio por Deus. Você e eu temos dentro de nós um anseio pela eternidade, um anseio por Deus. E vamos abrir aqui para a gente terminar o texto, para a gente introduzir o assunto, Filipenses 3:8. A gente vai falar hoje aqui, irmão, sobre o apóstolo Paulo. Enquanto você abre aí Filipenses 3:8, a gente vai falar do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, eu me identifico com ele, porque ele tinha um anseio também. Ele tinha um desejo no coração dele. Ele tinha algo que impulsionava ele, que ele queria conseguir aquilo, ele perseguia aquilo. E o anseio de Paulo, irmãos, era conhecer a Cristo. Vamos lá em Filipenses 3:8, 10. Diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por essa causa, perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo em mim justiça própria, que procede da lei, mas a justiça que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que se baseia na fé. Versículo 13, olha o que ele fala no versículo 13. Irmãos, não penso que eu já mesmo tenha alcançado. O que ele está falando? Paulo era um homem de Deus, irmão, não é verdade? Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, um homem que foi revelado da parte de Deus coisas maravilhosas, que escreveu aqui na palavra de Deus versículos que sustentam a nossa fé. Ele expressou versículos que hoje nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo.
Esse versículo que eu estou ensinando para o meu filho. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo que falou. Então ele tinha uma vasta experiência com Jesus, de diária, de oração, de ser cheio de Deus. Aí ele fala assim, não acha que isso tudo eu já tenho encontrado a perfeição? De jeito nenhum. Não encontrei isso, ainda não alcancei aquilo que busquei. Ele falou, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Ele era inconformado, irmãos. Ele não estava satisfeito com a experiência que ele tinha com Deus. Eu quero falar uma coisa, irmãos. Aqui é a palavra de Deus. Como você vê esse livro aqui? Quando você abre a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, qual é o sentimento que é gerado em você? Ele é simplesmente um livro para nos confortar, é verdade. Simplesmente um livro para que a gente possa adquirir sabedoria, é verdade, tudo isso. Mas aqui, irmãos, a palavra de Deus, nós somos a continuidade da palavra de Deus. Nós somos o livro de Atos acabou em Atos 29, mas ali não acabou a história do Evangelho. Ali não acabou, então o livro de Atos ele não é um livro histórico, irmãos. Continua através das gerações. E quem são aqueles que fazem isso acontecer? É o pastor da igreja? Também é. É o apóstolo? Também é. Mas se você e eu aí sentado não trazer isso aqui para a sua vida como continuidade da obra que Deus tem, irmão, a gente precisa rever o nosso coração. Você e eu somos continuidade da obra de Cristo. Então, quando você pegar para ler o que Paulo está falando aqui, isso aqui é para mim. Persigo para o alvo. Aí ele falou assim, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Então Paulo ele tinha uma insatisfação dentro dele. Ele focalizou todos os seus esforços em conhecer a Cristo. Irmãos, em nome de Jesus, em que você e eu estamos focalizando as nossas energias? Em que você e eu estamos dedicando o nosso tempo? O objetivo dele era conhecer a Cristo, ser semelhante a Ele e ser tudo aquilo que Cristo pretendia que ele fosse. E isso consumia dele todas as energias. Irmãos, em nome de Jesus, nós aqui, Cristo pretende coisas para você. Deus tem um plano, e aí não estou falando como um jargão de crente, estou falando de verdade. Deus pretende, Ele olha para mim e para você, e Ele quer fazer coisas em nós, que a gente vai ver aqui no texto hoje, principalmente em nós e através de nós. Então, em que nós estamos colocando a nossa ansiedade? Dedicando demais o nosso tempo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando, prosseguindo, correndo com determinação, é o que ele quis dizer. Concentrando meus esforços, diz a nova versão transformadora, concentrando as minhas energias, diz a nova versão da Bíblia Viva. Em que você tem concentrado os seus esforços e as suas energias? E aí, para a gente terminar esse tempo aqui de introdução, então eu quero falar sobre isso, irmãos. Desse desejo que existe no nosso coração e que muitas vezes a gente preenche ele com outras coisas. Esse desejo que existe no coração de cada um de nós, que muitas vezes a gente coloca o anseio em outras coisas. E aí eu quero terminar fazendo uma reflexão. Paulo diz assim em Filipenses 4:11, que foi o versículo que eu falei. Fala assim, eu aprendi a passar por qualquer situação, Paulo falou. Eu aprendi a ter muito dinheiro, já tive muita fartura, Paulo falou, mas também já tive dificuldade de grana. Já tive muita comida, mas também já tive pouca comida. Passei por todo tipo de provação. Passei por doença. Passei por apedrejamento. Passei por lutas. Mas também passei por momentos bons de comunhão com os irmãos, momentos em que a minha alma estava feliz, satisfeita, como a vida é, né? Uma roda gigante,
Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo. E ele fala assim: mas eu aprendi a estar contente e satisfeito em todas essas situações. Ele falou. Não existia em Paulo uma busca exagerada por aquilo que era material. No que consistia, no que se tratava de coisas materiais, ou seja, dinheiro, profissão, doença, saúde, ele aprendia a estar satisfeito, independente do que ele estava passando. Por quê? Porque ele falou algo importantíssimo: Cristo me fortalece. Cristo me fortalece. Porém, quando se tratava de vida eterna, porém, quando se tratava de conhecer a Cristo, de sentir o poder dele no seu corpo, ele estava insatisfeito. Ele não estava contente, não. Irmãos, às vezes, e aqui eu termino a minha introdução, Paulo, irmãos, ele tinha uma profissão. Qual é a sua profissão? Será que você e eu estamos buscando com ânsia satisfazer a nossa alma com profissão? Será que nós temos colocado a nossa esperança que no dia que eu tiver uma profissão digna, aquilo vai satisfazer o anseio da minha alma e eu vou me sentir mais valorizado? Será que a gente está colocando a nossa ansiedade nas coisas que são materiais, esperando o dia que eu vou ter uma situação melhor? Então eu estou concentrando a minha energia e os meus esforços estudando. Eu estou concentrando as minhas energias. Não, agora eu quero saber de trabalhar. Quero saber de abrir o meu negócio. Será que nós estamos fazendo isso de modo que a nossa alma, a gente esteja colocando a nossa alma nisso? Irmãos, não é esse o propósito de Deus. Mas, peraí, Saulo, vou parar de trabalhar? Não, irmãos. Paulo tinha uma profissão. Ele era fabricante de tenda. O que você é? Saulo, sou dona de casa. Glória a Deus. Deus vai fortalecer você e Ele vai te fazer ficar contente em todas as coisas. Sou caixa de supermercado. Glória a Deus. Ele vai fazer você passar por todas as dificuldades e de momentos bons e ruins, porque Cristo te fortalece. Ele vai te fazer ficar contente. Sou um grande empresário, tenho uma grande empresa, sou rico. Glória a Deus. Ele vai fazer você passar por todas as suas situações. Mas nós não podemos inverter as coisas. Não coloque o anseio da sua alma de realização naquilo que é material. Não coloque eu não devo misturar no que diz respeito àquilo que é dessa vida. Eu tenho que aprender a estar contente com aquilo que eu estou enfrentando. Qual é a minha ânsia então? Então, para onde eu vou colocar essa ânsia de eternidade que existe no meu coração? Em conhecer a Cristo. Em conhecer a Cristo. Em se relacionar com Cristo. A nossa fonte, porque na verdade, irmãos, você pode falar assim: pô, Saulo, mas essa é uma visão muito, é uma visão muito pessimista. Não, irmão. Eu tenho certeza que se eu passasse uma semana com Paulo, eu ia falar: cara, esse cara é muito diferente. Ele tem algo dentro dele que emprego não dá. Ele tem algo dentro dele que profissão nenhuma dá. Ele tem algo dentro dele que dinheiro nenhum dá. O que ele tinha dentro dele, irmãos? Fome de Deus. Fome por Deus. A minha alma anseia por Deus. Então, a nossa fome e a nossa sede por Deus é o que vai fazer a diferença na nossa vida, irmãos. É o que vai fazer, é a vida de Deus em nós. É o que vai fazer transparecer para as outras pessoas. Não é o meu status. Não é a profissão que eu adquiri, é o quem eu sou em Deus, é o anseio que eu tenho por Ele. Decida hoje, eu preciso decidir hoje, concentrar as suas energias e esforços para conhecer a Cristo. O prêmio da soberana vocação que ele falou ali. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Abraçar a salvação de Deus. Então eu termino aqui essa introdução dizendo que você tem um anseio dentro de você. Comece a pensar: cara, o que eu estou direcionando o meu coração? Deus pretende algo para mim.
Deus tem uma pretensão, Deus tem um lugar para mim, Deus quer fazer em mim e através de mim. Senhor, onde eu estou colocando o meu coração, que eu estou desajustado, ansioso demais, preocupado demais, sem paz, uma satisfação que eu nunca encontro. Eu planejo uma coisa, alcanço, mas aquilo não preencheu, e eu vou em outra coisa. Então, que a gente possa ter essa reflexão. Eu vou concentrar vou trabalhar, vou estudar, vou ser melhor naquilo que eu faço, mas eu não vou colocar o meu coração nisso. O Atmani fala o seguinte, irmãos, um autor que eu estou lendo recentemente. Ele fala, quando a gente coloca um anseio exagerado pelas coisas materiais, Deus quer nos dar tudo isso, irmãos. Só que é para o nosso suprimento. É para suprir uma necessidade. Não é para que a gente encontre prazer exagerado nessas coisas. Então, em nome de Jesus, vamos concentrar a nossa fome e a nossa busca em Deus. Amém? Agora vamos para a palavra. Cheios de toda plenitude de Deus. Efésios 3, capítulo 14. Efésios capítulo 3, versículo 14. Vamos orar. Como a nossa pastora diz, né, a pastora Cintia, que se o Espírito Santo não fizer, meu irmão, não existe nenhuma, é Ele. A gente precisa depender dEle, da ação dEle. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelo Teu amor para conosco, obrigado por esse dia, por estarmos aqui diante da Tua presença nesse momento, para poder, Senhor, ser fortalecido pela Tua palavra, para poder, Senhor, ser cheio da Tua plenitude, Senhor. Nós queremos sair daqui hoje, Senhor, com sede, Pai. Queremos sair daqui hoje com fome, com sede, Senhor, de Ti, Pai, para encontrar, Senhor, o lugar que só o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Senhor, quebra hoje, que a Tua palavra, que é espírito e vida, quebre hoje prisões, Senhor, dentro de nós. Que a Tua palavra entre, Senhor, e produza aquilo que o Senhor tem para nós. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Seu Espírito Santo movendo dentro de nós, Senhor. Toca, Senhor, cada coração aqui, a começar do meu. Abre o nosso coração. Quebra a dureza do nosso coração, Senhor. Quebra a dureza do meu coração, do nosso coração. Tua palavra diz que o Senhor nos atrai com cordas de amor, Senhor. Que o Teu amor, Senhor, hoje quebre, Senhor, as barreiras. Deus, cure as feridas. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, Senhor, e Te agradecemos. Amém. Vamos lá, Efésios 3, capítulo 14. Diz assim, o apóstolo Paulo: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. Vou ler aqui para ficar na mesma versão. Ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Vou começar aqui, irmão, falando o seguinte, nesse último versículo: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que opera em quem, irmão? Em nós. Irmão, tudo que a gente vai falar aqui, se você não crê, se eu não crer, que Ele pode fazer em nós, não vai dar, irmão.
Jesus Cristo curava a pessoa e falou assim, ó, foi a tua fé que te curou. Você curou porque você creu. Você curou porque você acreditou que eu podia fazer em você. Então, irmão, tudo que a gente vai falar aqui, eu e você precisamos crer que Ele pode fazer muito mais do que eu penso e do que eu peço, de acordo com o seu poder que opera em mim. Irmão, nós somos, a palavra diz que nós somos o verme de Jacó, que nós somos pó. A palavra diz que a nossa vida é como uma planta, nasce, fica bonito, cresce e morre, acabou. Mas o poder de Deus opera em nós. E eu e você precisamos nos apropriar disso, irmão. Olhar para o espelho e falar, aqui tem um cara debilitado, é verdade, santo, mas que luta contra o pecado, mas aqui o poder de Deus opera através de mim. O poder de Deus faz mais do que eu penso e peço. Então, creia, irmãos. Tudo que a gente leu aqui é para você, irmão. É para mim, irmão. A gente tem que se apropriar dessa palavra para que a gente possa romper os limites. Em nome de Jesus. Esse capítulo de Efésios é o capítulo 3. A carta de Efésios tem 6 capítulos. Então esse capítulo que a gente leu, esse trechinho, está no meio da carta. E ele é uma oração que Paulo fez, como a gente viu. Está bem no meio da carta, esse trechinho que a gente leu. E a carta de Efésios, ela foi escrita na prisão, irmãos. Paulo estava preso, aguardando para ser julgado e, consequentemente, a sua cabeça foi cortada. Olha o que o poder de Deus faz na vida de um homem, na nossa vida. Numa situação completamente adversa, ele escreveu uma das maiores verdades do Evangelho, está escrito na carta de Efésios. As maiores revelações que Deus deu para esse homem, da nossa posição em Cristo, está na carta de Efésios. E a carta de Efésios, ela tem o objetivo de fortalecer a fé. Então, hoje, o objetivo é que a minha e a sua fé seja fortalecida. E encorajamento dos crentes. Coragem, fé, força. Que Jesus falou lá, que Deus falou para Josué. Caraca, misturei Moisés com Josué. O que Deus falou para Josué? Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Mas calma, vamos chegar aqui. Então, encorajamento e fé. Porque Deus falou assim, ó, eu vou te dar tudo aquilo que eu falei que ia te dar. Então a carta, como eu falei, a gente está no meio dela. Antes do capítulo 1 ao 3, ele vai contando, irmãos, ele começa a descortinar para aqueles irmãos quem eles eram em Cristo. As bênçãos espirituais que Cristo já proveu para cada um de nós. Lá, nesses primeiros capítulos, ele falou que Deus nos amou antes da fundação do mundo, irmãos. E nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes do capítulo 3, ele também falou do poder de Deus. Olha, irmãos, no capítulo 2 ele fala assim, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Imagina, irmão, o poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Ele opera em você, ele está em você, ele falou. Ele começou a descortinar para aqueles irmãos da igreja de Efésios, que era uma igreja que estava passando por problemas de perseguição, de lutas. Ele falou, o poder que ressuscitou Cristo está dentro de vocês. Ele falou que Cristo é o nosso cabeça. Ele falou assim, ó, Deus colocou debaixo da autoridade de Cristo todas as coisas. Tudo que existe no mundo físico, no mundo espiritual, tudo, poderes, tudo está debaixo da autoridade de Cristo. Você lê isso, é legal, que bom. Aí ele fala assim, e ele é o cabeça da igreja. E ele fez tudo isso para o bem de quem? Da igreja. Tudo isso que Deus fez em Cristo é para o seu bem. É para o meu bem. Somos igreja.
Ele falou antes desse capítulo que Deus em Cristo nos reconciliou consigo mesmo. Então agora eu olho para Deus, eu não tenho mais ter culpa. Eu olho para Deus, eu não preciso mais ter receio. Meu Deus, Ele vai me fulminar. Eu sou muito ruim. Não! Ele falou que Deus, quando colocou Cristo na cruz, Ele estava em Cristo, reconciliando eu e você com Ele. Significa que agora você pode olhar para Deus com confiança. Você pode olhar para Deus, por quê? Porque eu faço o que é certo? Não! Porque o justo fez o que é certo. Porque Cristo pagou os nossos pecados na cruz. Então eu olho para Deus confiando em Cristo. Deus olha para mim e vê Cristo. E por isso Ele me aceita reconciliado. Então Ele começou, irmão, no capítulo de 1 a 3, descortinar as verdades. Irmão, em nome de Jesus, pegue isso aqui. Tive um filme ontem, eu e Stefania, um filme cristão, que a menina se converteu. Uma menina lá em determinado momento se converteu. Primeira coisa que ela fez. Aí a atriz fala para ela, pega o livro de Efésios. Eu falei, olha que legal. É o que eu vou pregar amanhã. A menina no filme. Pega o livro de Efésios. Dá uma olhadinha lá. Vê o que Deus fez por você. Aí mostra a menina o quê? Irmão, não sou melhor que ninguém não. Sou tão pecador, tão sujo. Na minha cabeça passa coisas que se você ouvisse, você não ia acreditar. Existe em mim. Mas olha aqui, irmão. A menina pegou um caderninho. Pegou a Bíblia do lado e começou a escrever. Eu sou abençoada. Eu sou filha. Eu sou não sei o quê. Eu estou reinando com Cristo nas regiões celestiais. Eu não sei o quê. Eu não sei o quê. E aquilo foi criando dentro dela uma nova identidade. Por quê? Porque ela se expôs à palavra. Irmão, em nome de Jesus, você tem isso aqui, eu tenho isso aqui no meu celular. Comprei isso aqui, Bíblia nova. Irmão, vamos ler, irmão. Vamos ler, irmão. Vamos ler com calma. Vamos pegar a palavra de Deus, mastigar a palavra de Deus, irmão. Não ler com pressa, se apropriar em fé daquilo. É para mim, é para você. Então ele começou do capítulo 1 ao 3, descortinando. E tem muito mais, irmão. Isso aqui é só um trechinho do que eu falei. E aí depois do capítulo 3 ele falou, diante disso, tudo, não tem o que fazer, caio de joelho. E do capítulo 3 em diante, aí ele começa a falar de conduta cristã. Já viu aquela frase assim, grandes privilégios trazem grandes responsabilidades? Olha que privilégio que Deus nos deu. Olha que coisa maravilhosa que Deus fez por nós. Agora você tem uma grande responsabilidade. Mas calma que a gente vai chegar lá. Então ele começa a falar, depois disso, eu amo as cartas, irmão. Eu amo as cartas. Porque Paulo e Pedro, eles que em determinado momento, eles queriam tratar problemas na igreja, mas antes de tratar problema, ele falava quem aquelas pessoas eram. Eles traziam a memória delas, quem elas eram em Cristo. Você pode ver, todo o início de carta, de Paulo, de Pedro, vai ver o que eles escreveram, irmão. Trazendo a identidade daquelas pessoas, trazendo quem eles eram. Aí depois sim, sabe quem você é? Cristo morreu por você, você é especial. Agora olha só, agora vamos falar de conduta. Aí ele começa a falar de conduta cristã, de responsabilidade. Ele fala do padrão de Cristo, da santidade que nós devemos andar. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roube, não roube mais. Aquele que enganava, não engane mais. Então ele começa a falar nos capítulos finais de conduta, de santidade. Ele começa a falar de conduta entre marido e esposa. Ele começa a falar que o marido deve amar a esposa com o mesmo amor que Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Então o marido deve dar a sua vida pela sua esposa. E a esposa, por isso, deve se submeter ao marido. Quem não ia querer uma pessoa que morre por mim? Não é verdade? Uma pessoa que eu sei que se precisar morrer, ela vai morrer por mim. Eu me submeto a ela. Isso é fácil, ela me ama. Ela dá a vida por mim. Então ele começa a falar dos mandamentos para pai e filho. Honra teu pai e tua mãe. Ele começa a mostrar condutas. Conduta, vocês precisam viver de uma forma diferente. E ele termina falando da guerra que o cristão vive, capítulo 6. Da guerra em que o cristão está inserido.
Ele fala, tome toda a armadura de Deus, porque você está em guerra. Mas caramba, antes de eu me converter, estava tudo bem. Depois que eu me converti, ficou tudo difícil. Não, irmão. Antes, você e eu éramos marionetes na mão do inferno. Antes, você e eu estávamos mortos em nossos pecados. Éramos jogados na mão do diabo. Cristo não veio melhorar a gente, não, irmão. Cristo nos veio dar uma nova vida, porque nós estávamos mortos. E aí ele fala da guerra. Toma toda a armadura de Deus, tal. Mais uma coisa muito importante, que é o nosso texto. Antes que Deus... Isso aqui é muito importante, irmãos. Porque a gente costuma olhar para o que a gente deve fazer. A gente olha para a santidade. A gente olha para o padrão que Deus quer de nós e fala assim, é muito difícil. Muito difícil isso. É muito difícil ser santo. É muito difícil não discutir com alguém. É muito difícil ficar engolindo sapo. É muito difícil pagar mal com bem. É muito difícil esse padrão, meu Deus. É aí que encontra o nosso erro, irmãos. É aqui que reside o nosso problema. Porque a gente acha que a gente deve produzir os frutos que Deus nos pede, baseado aqui, ó, na nossa força. Que a gente deve produzir santidade, baseado no meu esforço. Não vai dar, irmão. Não vai dar, você vai cansar, eu vou cansar. Isso é religião, igual as outras. Não vai dar, irmão. Não dá para produzir fruto do Espírito Santo com esforço humano. Toda a conduta, antes de Deus falar daquilo que você deve fazer, Ele quer te encher dele. Antes dele falar daquilo que você precisa ser, Ele quer que você saiba que Ele vai estar tomado você por inteiro. Que Ele vai te encher dele primeiro. Deus quer que nos encher com a sua plenitude, irmãos. Sua vida em nós. Aí sim, a gente vai olhar e vai falar, cara, é difícil, mas Cristo está comigo. Não vou depender de mim, vou confiar nele, porque é Ele que opera em mim, é Ele que vive em mim. Então isso é muito importante. É o que a gente leu aqui, o capítulo 3, bem no centro. Deus quer nos encher da sua plenitude. Vamos começar então. Efésios 3,14, ele fala assim, diante disso tudo, eu caio de joelhos. Ou então eu me coloco de joelhos. A versão NVT fala, eu caio de joelhos. Isso mostra o que, irmão? Uma rendição. Cair de joelho é uma expressão de se jogar. Isso fala de rendição. Não tem como ser cheio de Deus se a gente não se render. Não tem como ser cheio de Deus se eu e você continuarmos a lutar com as nossas próprias forças. Olha o que o comentário aqui de um livro fala sobre rendição. O que significa a palavra rendição? O texto é assim, como deixar Cristo viver a sua vida através de mim? Agora sabemos, vamos lá, rendição. Cristo está de fato em mim. Mas, olha isso, Ele não pode fazer nada se eu não o deixar fazer. Você e eu devemos obedecer a Deus. O que precisamos é rendição. A rendição não é uma promessa a Deus de fazer a sua vontade. Então rendição não é eu chegar assim de joelho, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Senhor, eu vou cumprir a tua vontade. Isso não é rendição. Por quê? Não é uma promessa. E nem uma aliança com Deus daquilo que você não consegue fazer. Senhor, eu não consigo perdoar, mas eu faço uma aliança, Senhor, que eu vou conseguir perdoar. Eu não consigo, mas eu vou fazer uma aliança contigo. Isso não é rendição. Render-se é eu
tirar as minhas mãos da minha própria vida. É transferir para a mão de Deus o meu bem e também o meu mal. A gente só gosta de mostrar para Deus aquilo que é bom em nós, mas aquilo que é mal, a gente quer ocultar. Irmão, render-se é entregar para Deus o seu bem e o seu mal. A minha força e a minha fraqueza. A gente quer estar diante de Deus apenas como fortes, mas nós devemos entregar para Deus a nossa fraqueza, o meu passado e o meu futuro. Quantas vezes, irmão, o nosso passado prende a nossa vida? Prende a nossa vida de caminhar, e muitas vezes o medo do futuro também prende a nossa vida de caminhar. O que falta da gente? Rendição. A minha própria vida e próprio ser, para que somente Deus possa operar em mim. Se não retirarmos as nossas mãos da nossa vida, Deus não tem nenhuma forma de viver a sua vida através de nós. Enquanto eu estiver lutando, enquanto eu estiver tentando fazer do meu jeito, resolver da minha forma, Deus não tem como realizar. Aí ele fala assim: suponha que você entrega o livro, você vai dar um livro de presente. Aí você dá o livro, o cara pega o livro e você não solta. Você não solta. Render-se é soltar, é se entregar diante de Deus. E isso, irmão, só se faz de joelhos. Isso só se faz em humilhação, em humildade. Quando ele falou assim, eu me jogo de joelhos, aqui, porque os judeus, eles oravam em pé, numa situação normal, eles oravam em pé. Só que Paulo, ele se joga de joelhos. Isso dá uma sensação de urgência. Dá uma sensação de que Deus está querendo urgentemente que eu me renda. Paulo falou, irmãos, é urgente, por isso eu não vou orar em pé, eu vou me jogar de joelhos. É urgente. Tiago 4,6 fala o seguinte, que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste àquele, muitas vezes nós, que está não querendo se render a Ele. Porque o soberbo, irmão, não é só aquela pessoa que trata os outros mal. O soberbo não é aquela pessoa que quer ser melhor que o outro, arrogante. Soberba não é só isso. Soberba é confiar no próprio esforço. Soberba é confiar no próprio mérito. E aqui é disso que a gente está falando. Então, enquanto eu não me rendo, de alguma forma Deus está me resistindo. Mas Ele dá graça aos humildes. Graça aos humildes. Deixa eu aqui rapidamente. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra graça, né? A gente fala, né? Graça, com tanta frequência. Graças a Deus. Deus é gracioso. A graça de Deus. Olha o que a palavra de Deus fala sobre graça. É Deus exercendo a sua santa influência sobre nós. É Deus guardando, é Deus fortalecendo, é Deus fazendo com que cresçamos na fé cristã. Isso é graça. E desperta em nós o exercício das virtudes cristãs. O que Deus falou para Paulo, irmão? Quando Paulo estava pedindo a ele para ser curado lá do espinho na carne. Ele falou, o meu poder te basta? Não. Ele falou, a minha graça basta você. Então, a graça de Deus, quando nós nos caímos de joelho, quando nós nos rendemos, quando nós entregamos para Deus, em oração, entregamos com palavras, Senhor, eu não consigo, eu te entrego o meu mal e o meu bem, eu te entrego a minha vontade de fazer tudo da mesma forma, da minha forma, eu te entrego a minha vontade de encontrar prazer nisso aqui,
eu me rendo. O que ele faz? A graça dele me fortalece. Então, cair de joelhos, se render, para ser cheio de Deus. E ele fala, eu caio diante de joelho e oro. Oração. Deus se relaciona com os humildes, irmão. Deus se relaciona com aquele que se humilha. Tem um pregador do século passado, maravilhoso, que ele falou assim, Deus só dispensa uma pessoa vazia se ela for cheia de si mesmo. Deus só despede alguém vazio se ela for cheia de si mesmo. Se ele encontra alguém rendido, ou alguém que está lutando para se render, porque isso aqui é uma chave, é alguém que fala, Senhor, muda o meu coração, não quero mais confiar no meu mérito, na minha força. Ele enche. Oração. Deus se relaciona com os humildes. E ele continua falando, 3,16 agora. Peço para que da riqueza da sua glória, ele os fortaleça com poder interior, por meio do seu Espírito. A minha versão fala por poder interior. E outra versão fala para que vocês sejam espiritualmente fortes. Nova tradução na linguagem de hoje. Ou então, que ele te dê força no seu homem interior. Mediante quem, irmão? Mediante o Espírito. Muita gente busca força, muita gente busca energia, muita gente busca encorajamento e consegue, tá? Através de meditação, através do autoconhecimento, através de inteligência emocional, tudo isso é maravilhoso. Através de se conhecer, de terapias, tudo isso é bênção. Mas o poder que Deus tem para mim e para você é mediante quem, irmão? É por meio de quem? É por meio do Espírito, e esse Espírito aqui está com E maiúsculo. É por meio do seu próprio Espírito. Fortalecimento que vem do relacionamento com o Espírito Santo. Fortalecimento que vem do relacionamento, de se ajoelhar e de orar e de buscar. De relacionar-se com o Espírito Santo. Estou escutando um audiobook de um homem que ele falou assim, só se consegue intimidade num relacionamento investindo tempo. Só se consegue criar relacionamento forte investindo tempo com a pessoa, conhecendo a pessoa, olhando no olho da pessoa, se relacionando com a pessoa. Esse é o Espírito Santo. Uma pessoa que está, irmão, ansiando para se relacionar comigo e com você. E muitas vezes a gente está distraído com tantas coisas. Que possamos, em nome de Jesus, fechar os nossos olhos, separar um momento do nosso dia, deixar o celular de lado, deixar as coisas de lado, falar, Espírito Santo, eu estou aqui, mas eu não sei o que orar, não tem problema, eu estou aqui, é um tempo que eu estou tirando para você. Como é que se faz isso? Construindo, irmão, insistindo. Jesus falou que aquele que pede, recebe. Aquele que bate, uma hora a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Então, esse poder é mediante o Espírito. Esse fortalecimento interior é mediante o relacionamento. A oração como um meio de graça. A oração não é um fim, irmão. A oração, ela nos coloca na posição que Deus nos abençoa. Ela simplesmente nos coloca. O que é orar? É eu entrar no lugar em que a graça dele possa ser derramada. Isso é oração. Isso vai depender de mim, de você. Isso vai depender da minha resposta para Deus. Isso vai depender do quanto eu respondo e atendo ao chamado dele. Ah, mas não atendo. Então você não vai ter. Então eu não separo tempo para orar. Então você não vai ter.
aqueles que respondem à oração, que se colocam no lugar, se eles insistirem e buscarem, eles vão, a gente vai ver aqui, Cristo vai habitando no coração deles. 2 Coríntios diz o seguinte, 4,16, Paulo fala: por isso, nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo. Nosso interior está sendo renovado dia após dia. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados. Irmão, passamos por tempos que exteriormente o negócio está complicado. Exteriormente, doença nos aflige. Exteriormente, problemas nos afligem. Nosso corpo, situação financeira, situação do país, tantas outras coisas consomem o nosso exterior, consomem a nossa saúde. Mas a gente não desanima, ou seja, e aqui eu quero ler com você algo. Quero falar rapidamente sobre a igreja de Filadélfia. Muitas vezes, irmãos, a gente almeja uma força mais exterior do que interior. Muitas vezes a gente confunde como se a força de Deus fosse algo exterior e não interior. Exteriormente, ou seja, estamos passando por lutas, doenças, lutando diariamente contra provações, e o nosso homem está morrendo, o nosso corpo está enfraquecendo. Mas olha o que acontecia na igreja de Filadélfia, Apocalipse 3:8, 3:7. Olha o que Deus fala, irmãos, para uma igreja igual a nós, uma igreja que olha assim e fala: meu irmão, que luta, que dificuldade, que luta que eu estou enfrentando, que dificuldade, meu Deus, quanta luta, estou passando isso, caramba. Eu mudei para Copacabana e as coisas pioraram, a luta está maior, muitas vezes na minha mente, dentro de mim, desânimo, vontade de não orar, vontade de não trabalhar, quanta luta, meu Deus. E aí ele fala o seguinte para uma igreja nesse estado, olha o que Jesus fala: o anjo da igreja em Filadélfia, escreva estas palavras, estas são as palavras daquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém fecha, e o que ele fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, olha aí. Sei que você tem pouca força. Sei que você olha para você e fala: caramba, eu tenho muita pouca força. Eu queria ser tanto como aquele irmão. Queria ser tanto como aquele irmão que parece que tem uma força. Na verdade, irmão, você não sabe a luta que ele enfrenta, as dores que ele enfrenta. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Continua. Veja o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. Deixa para lá, que aqui a gente vai entrar muito, não é o objetivo. Olha o que ele fala antes: mas você guardou a minha palavra. Sabe o que importa diante da tribulação? É não abandonar a palavra. Sabe o que importa diante da tribulação? Se você está passando por ela, se eu estou passando por ela, você não negou o evangelho. Filadélfia era uma igreja que era pequena, muito pequena. Tantas tribulações, perseguição de judeus, perseguição de Império Romano. Mas diante disso eles falavam assim: peraí, gente, Filadélfia, estou aqui lá como se fosse lá. Está passando por muita luta, irmão. Está difícil demais. Está debaixo de guerra, nós somos poucos. Olha que ambiente propício. Somos poucos. Mas nós estamos num lugar estratégico. Nós estamos num lugar que é um porto.
que conecta o Oriente com o Ocidente. Sempre tem gente aqui que precisa ouvir de Jesus. O que nós vamos fazer? Não, eu não vou abandonar a fé. Eu não vou negar a minha palavra. Eu não vou viver só para mim. Eu não vou buscar o evangelho da prosperidade. Eu não vou buscar o evangelho do coaching, que só fala disso, que só fala de vitória, de conquista. Eu não vou buscar o evangelho falso. O que eu vou fazer? Eu vou falar de Jesus. Eu vou falar da cruz. Eu vou falar de Deus. Eu vou falar que Deus ama. Eu vou falar que Jesus morreu pelos nossos pecados. Meu irmão, eles permaneceram no evangelho, irmãos. Quantas vezes a gente começa pequeno? A igreja de Coríntios era assim. Uma igreja pequena, cheia de dons, abençoada. Começou a crescer, caiu da fé. Prosperidade, igreja rica, não guardaram a palavra. Abandonaram o evangelho. Começaram a pregar mais sobre outras coisas do que a cruz. Começaram a pregar mais sobre essa terra. Irmão, pensa numa coisa comigo. Quero que você faça uma reflexão comigo. Fecha o seu, não precisa fechar agora, mas faz essa reflexão quando você puder. Fecha o seu olho e fala assim: qual é a minha esperança? Pensa. Fecha o meu olho e fala, som do teu coração. Qual é a minha maior esperança? O que eu espero? O que eu espero? O dia que acontecer isso, eu vou ser tão feliz. E aí você se pergunta e você, de forma honesta, responda a você mesmo. Se não tiver, se a resposta não for a volta do Senhor Jesus, se a resposta não for que um dia Ele vai enxugar do rosto toda lágrima, que um dia Ele vai voltar para nos buscar, que um dia nunca mais eu vou precisar lutar contra o pecado, porque o meu corpo vai ser transformado, e eu estarei eternamente com Ele, por toda a eternidade, junto com Ele, aonde Ele está, vivendo em vida plena. Se eu não tiver o meu coração nisso, eu preciso me arrepender. Se eu fechar meu olho e falar assim, a minha esperança é um dia ter uma casa própria, a minha esperança é ter uma profissão, a minha esperança é um dia ter um marido, é ter um filho, a gente precisa se arrepender. Porque a esperança dos apóstolos era o retorno de Cristo. Era um dia estar com Cristo. Era um dia estar com Ele na vida eterna. E por isso eles não abandonaram o evangelho. Muitas vezes a gente começa bem, falando de Cristo, de salvação. Porém as coisas desse mundo começam, a tirar o nosso foco do verdadeiro evangelho. Então, irmão, o que eu quero dizer com isso? Com o exemplo de Filadélfia. É isso mesmo. Está difícil, mas você não abandonou. E Ele olha para você e fala, coloco diante de você uma porta aberta. E Ele continua falando, vai lá. Vai, mais uma vez. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e de perseverança, eu também guardarei você do dia da provação. Ele faz uma promessa do que está para vir. Continua. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O que ele está dizendo com isso, irmão? Está difícil? Está muito difícil. Mas o que importa não é o consolo que eu ainda não tenho, que um dia Ele vai me dar. Eu creio. O que importa é que eu não abandonei o verdadeiro evangelho. E por isso Ele olha para mim, você é fraco, mas na verdade você é forte. Você não negou a minha palavra. Você não abandonou. Você não foi buscar os seus próprios prazeres. Você não foi buscar saciar sua alma em outras coisas. Você perseverou na tribulação, meu filho. Tem uma porta aberta diante de você. Pouca força. Por isso nunca desistimos. Nunca desistimos. Em nome de Jesus, nós não vamos abandonar a fé.
E aí ele fala no versículo 3:17. Efésios 3:17. Não, isso está em Apocalipse. Tranquilo. Isso não é porque a minha versão é diferente. Está terminando, irmão. Tá mesmo. 3:17. Porque tem uma versãozinha que fala a palavra então. Então, Cristo habitará no seu coração. A palavra então significa por isso, em consequência disso. Cristo habitará em seu coração, mediante a fé. Cristo habitará no seu coração. Em outra versão diz, à medida que vocês confiarem nele. Ele está falando da fé, por meio da fé. A fé como desenvolvimento de um relacionamento de confiança. Quando eu me lanço, quando eu me rendo, quando eu me relaciono com Deus, eu vou desenvolvendo com Ele um relacionamento de confiança. E Cristo vai habitando no meu coração. E Ele fala, arraigados e alicerçados em amor, irmãos. Ele fala de arraigados, raízes. Arraigado significa tornar firme, fixar. Arraigado fala de estabilidade. Imagina uma árvore com uma grande raiz. Tenta arrancar aquela árvore, irmão. Difícil, porque agora nós estamos enraizados, arraigados, e estamos alicerçados. Olha a palavra que ele usa, alicerce é fundamento. Quando alguém constrói o prédio, o principal trabalho é o trabalho de lançar o alicerce daquele prédio, porque toda a construção vai depender se foi lançado um alicerce firme, para que aquele prédio não caia. Ele está falando, se nós nos lançarmos nesse relacionamento com Deus, de rendição, de entrega, de oração, Cristo vai habitar no nosso coração mediante a fé, e seremos arraigados, alicerçados aonde, amor? Olha que maravilha, amor, ó. Irmãos, olha aonde que nós vamos ser, em amor, irmãos. Deus é amor, 1 João 4:8, em benevolência. Essa palavra fala de um banquete de amor, alicerçados aonde? No amor, firmados aonde? No amor. E aí eu lembrei da palavra de Jesus, né? Aquele que ouve as minhas palavras e pratica é comparado a um sábio construtor, que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio o vento e veio a chuva, bateu contra aquela casa, mas não destruiu, porque ela estava sobre a rocha. E aquele que não se rende, e aquele que não ora, e aquele que não busca o Espírito Santo, é comparado a um homem que constrói a sua casa. Ou seja, os dois vão construir, mas ele constrói sobre a areia. Quando bate o vento, a casa não aguenta, porque faltou amor, faltou alicerce em amor, faltou raízes no amor de Deus, irmão. Nós somos daqueles que nos arraigamos e nos alicerçamos no amor de Deus. Vamos ler juntos agora o versículo 18 e 19. E aí ele começa a falar do amor. Ele fala assim, 18 e 19. 3, 18 e 19. É a continuidade do versículo. Deixa eu ler aqui na minha versão. Também peço que como convém a todo povo santo, ele está falando de unidade, vocês possam compreender. Aí ele começa, irmão, olha isso. Vocês precisam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo.
Mais uma vez a palavra amor. 19. Que vocês experimentem esse amor. Olha isso, irmão. Ainda que seja grande demais para ser inteiramente conhecido. Conhecer o amor de Cristo, que excede a todo conhecimento. E que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Irmão, nós muitas vezes vivemos a nossa vida à margem do amor de Deus. Vivemos os nossos dias à margem de um rio que corre. Vivemos as nossas vidas como marginais de uma realidade que está disponível para que eu compreenda em primeiro lugar. A palavra compreender significa tomar posse para mim. Quando ele fala, eu quero que vocês compreendam a largura, a profundidade, a altura, eu quero que do amor de Deus, eu quero que vocês tomem posse para vocês do amor de Deus. Vivemos à margem do que Deus fez por nós, do amor que existe disponível para nós. Não podemos viver à margem desse amor. Temos que nos apropriar dele. Temos que dominar a ponto de incorporar como meu. Eu tenho que... Valnice explica algo que é verdade. Deus ama você e a mim com o mesmo amor que ele amou Jesus. Isso é bíblico, não é heresia. Eu lembro que ela citou o versículo, ela explicou. Então eu posso olhar para Deus e falar, cara, eu tenho o mesmo amor de Deus. Eu sinto esse amor, eu me aproprio dele. Toma posse do amor de Cristo. E conhecer o amor de Cristo. Conhecer significa, um dos significados é experimentar. 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 Ou seja, não é algo que eu simplesmente aprendo. Eu preciso viver, experimentar, sentir. É uma experiência pessoal. É um conhecimento conquistado através dos 5 sentidos. Se eu não estou experimentando o amor de Deus, se Ele não me toca, se Ele não me faz eu ficar com meu coração aquecido, se eu não tenho o amor que o cara... Estou sentindo o amor de Deus. Ele quer isso para mim e para você, irmãos. É isso que ele estava falando. Ele não se contenta só em falar de compreensão. Ele fala, vocês precisam experimentar. Você tem que sentir na tua pele. Você tem que arrepiar, o teu coração tem que aquecer. Tudo isso está disponível para mim e para você, irmão. Que excede todo entendimento. Aí sim, então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e de poder que vem de Deus. Preenchido, plenamente abastecido, cheio da presença, cheio do poder, cheio da ação, das riquezas de Deus e de Cristo. Irmãos, para eu concluir, Deus deseja fazer isso em nós, irmãos. Deus deseja fazer isso em nós. Você não é, como às vezes a gente está acostumado a falar, você não é pura e simplesmente uma ferramenta na mão de Deus, não, irmão. Você não é uma peça que Deus está falando aqui, eu quero fazer alguma coisa, vou usar o Saulo aqui. Não, não é assim não. Primeiro Ele quer que você conheça tudo que Ele tem para você. Primeiro Ele quer que você sinta todo o amor que Ele tem por você, a ponto de dar o seu filho, de castigar o filho dele por causa dos nossos pecados. Ele quer que você experimente, que você sinta plenamente amado, que você sinta plenamente conquistado. Aí sim, agora o meu filho está apto. Agora ele vai viver uma conduta de vida. E agora ele vai passar para os outros. Cai no que Cristo falou, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Por quê? Porque está dentro de nós, Ele fez em nós. Ele faz em nós e Ele faz através de nós. Em nome de Jesus, irmãos, não vamos mais viver à margem do amor de Deus. Não vamos mais viver
a nossa vida no automático, distraídos. Não. Determine, foque, conheça, dobre o seu joelho, busque o relacionamento, leia a palavra, leia, busque, se dedique. A salvação, irmão, é pela fé. A salvação é assim: eu creio que Jesus morreu por mim, eu sou pecador, era eu que deveria estar na cruz recebendo aquele castigo, mas eu creio que Jesus morreu em meu lugar, estou salvo, estou na glória. Agora, ser preenchido de Deus, ser preenchido de toda a plenitude de Deus, viver uma vida aqui, vai depender da minha resposta, não é automático, precisa da minha resposta. Em nome de Jesus, irmão, vamos nos colocar de pé. Tudo isso está disponível para nós. Esse amor maravilhoso que dá sentido à nossa vida, esse amor maravilhoso está disponível para nós. Vamos tirar um momento aqui para a gente terminar, para a gente orar. Feche os seus olhos. Vamos tirar aqui, são 11h55. Vamos tirar aqui 5 minutos aqui de um momento de, se você desejar, se você entende que essa palavra é para você, se você entende que isso é com você, e se você quer isso, tire esse momento agora para se entregar. Você não precisa falar de boca aberta, mas você pode pensar, você pode se colocar à disposição de Deus, você pode falar: eu quero isso, faz isso, para que hoje, a partir de hoje, seja um caminho diferente para nós. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, diante de tanto amor, Pai. Diante de tanta graça, Senhor. Diante de tanta misericórdia sobre nós, Senhor, de tanto amor. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, e te pedimos, Pai, nesse momento aqui que tiramos para orar, que o Senhor, Pai, atraia o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, para que tudo aquilo que tem roubado, Senhor, esse lugar, Senhor, na nossa vida, Pai, o Senhor possa arrancar da nossa vida, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, que possa cair, Senhor, todo ídolo na nossa vida, Senhor, que rouba o teu lugar, em nome de Jesus, Pai. Reconhecemos, Senhor, que precisamos, Pai, de Ti. Reconhecemos, Senhor, que não há satisfação plena fora de Ti, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que nada nessa terra, Senhor, pode preencher a nossa vida como só o Senhor pode preencher, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que temos buscado, ansiado por outras coisas, Senhor. Reconhecemos que temos vivido, Senhor, no automático. Reconhecemos, Senhor, que temos vivido, Senhor, uma fé religiosa, no automático, sem perceber, Senhor, a Tua vida, longe da Tua palavra. Reconhecemos, Senhor, que temos preenchido o nosso tempo com outras coisas, Senhor. O nosso tempo livre, muitas vezes, preenchemos com distrações da alma, Senhor. Muitas vezes o tempo que temos livre, estamos, Senhor, buscando outras coisas a não ser esse rio que corre do trono, Senhor. Reconhecemos isso, Senhor. Temos sido soberbos, Senhor. Temos sido soberbos, Senhor. Temos sido autossuficientes, Senhor. Temos confiado na nossa força, Senhor.
Temos confiado que somos os provedores, e a tua palavra diz que não adianta trabalhar noite e dia, comer o pão de dores, Senhor, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto descansam, dá aos seus amados o sono enquanto dormem, enquanto confiam, Senhor. Não temos nos rendido, Senhor, não temos nos rendido, Senhor. Nos ajuda a nos render, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a tirar as nossas mãos das nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entregarmos, a confiarmos, a nos rendermos, a entregarmos não só o nosso bem, Senhor, não só os bons pensamentos, Senhor, mas entregar também os nossos maus pensamentos, Senhor. Entregar a Ti a nossa podridão, Senhor. Nos ajuda, Senhor, quando pecarmos, não fugirmos da Tua presença, Senhor, querendo esconder os nossos pecados, cobrir os nossos pecados com esforço, com oração, com práticas religiosas, Senhor. Queremos chegar diante de Ti e falar: pequei, mas eu preciso, mas eu quero, Senhor. Pequei, mas eu quero ser limpo, quero ser perdoado. Nos ajuda, Senhor, a estarmos diante de Ti nus, Senhor. Nus, Senhor. Nos ajuda a nos render, Senhor, para que sejamos cheios, Pai, cheios do Teu poder, cheios do fortalecimento interior, cheios do poder de Deus, cheios do Teu amor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, faz isso conosco, Senhor. Faz isso conosco. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar nesse lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em Tua presença, Senhor Jesus. Em Tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, em Tua
quero estar nesse lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Declare mais uma vez: eu quero estar. Eu quero estar nesse lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Declare em tua presença, em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Jesus, Santo Espírito e Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor. Declare: em tua presença, Senhor, em tua em tua presença, Senhor, nós nos rendemos a ti, nós nos rendemos a ti, Deus, em tua presença de amor. Em tua presença, Amém. Amém, amém. Glória a Deus, irmãos. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor nos guarde, nos proteja, que a bênção dele esteja sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos trabalhos, sobre tudo aquilo que leva o nosso nome. Em nome de Jesus, temos uma semana cheia da presença de Deus, do amor, da graça, da compaixão, da força de Deus para os nossos trabalhos, para os nossos empregos, para enfrentar e vencer todo gigante, para a glória de Deus. Amém? Boa semana, irmãos. Deus abençoe.